Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô bem pequenininho aqui no cantinho para mostrar para vocês uma apresentação muito especial que eu fiz sobre este tema, que é Ásia Meridional, Sudeste Asiático e tigres asiáticos. Então é uma aula muito importante que realmente costuma ser cobrada nos vestibulares. Então acompanhe comigo, faça suas anotações e também deixe suas dúvidas, se você tiver alguma, ou se você também quiser fazer algum comentário sobre este assunto, fique à vontade, deixe nos comentários. Então a primeira coisa que eu quero mostrar aqui para vocês é o que é Ásia Meridional e também essas outras regiões que serão apresentadas ao longo da aula. Se você considerar o continente asiático, como vocês estão vendo aqui na tela, ele pode ser dividido em regiões. Então as regiões que estão aparecendo aqui são o Extremo Oriente, que está nessa cor aqui puxado para o amarelo, o Sudeste Asiático, que está mais puxado aqui para o tom vermelho, rosa, e a Ásia Meridional, que é esta parte que significa Sul da Ásia. Então essa divisão ela não é muito fechada, ela pode sofrer algumas alterações, mas ela é utilizada principalmente para facilitar o nosso estudo. Assim a gente estuda por regiões e fica mais fácil de compreender o continente, que ele é muito grande e muito diversificado. Só nesta área, olha só, gente, que é a Ásia Meridional, esses países que estão destacados aqui na tela, Paquistão, Índia, Nepal, Butão e Bangladesh, tem 1,75 bilhão no caso de habitantes. Então é 1.750 bilhões de habitantes, isso dados de 2020, sendo que os países mais populosos são a Índia, que tem 1,3 bilhão de habitantes, e o Paquistão e o Bangladesh. Nepal e Butão têm menos habitantes. Então é uma região significativa, importante, justamente por ser um grande formigueiro humano. A população ela é mal distribuída, como vocês podem verificar neste mapinha aqui embaixo. Ó. A Índia ela tem uma área muito mais povoada, as outras áreas não são vazios demográficos, mas se você olhar aqui na região do Himalaia, ou mesmo algumas áreas do Paquistão, a densidade demográfica ela é muito menor, principalmente por conta do relevo e também por questões climáticas. Esta parte que eu estou mostrando para vocês é o vale do rio Ganges. Aqui tem um outro rio, que é o rio Brahmaputra, e aqui tem um outro rio, que é o rio Indo. Nos vales dos rios há uma maior concentração de pessoas. Continuando nossa apresentação, falando um pouco sobre a economia da Índia, que é o país de destaque da Ásia Meridional. Então nós vamos focar apenas na economia indiana. A Índia ela tem vários tipos de atividades econômicas ao longo do seu território, sendo que estão destacadas aqui algumas plantations de cana-de-açúcar e algodão. Olha só, algodão aqui, cana-de-açúcar aqui já numa região mais chuvosa, e também algumas áreas de plantio de chá, de juta e évia, que é utilizado para a produção de borracha. O chá, olha só, aqui nessa região da Índia, é um dos principais produtos de exportação da Índia. Tá? Até por conta da colonização ter sido feita pela Inglaterra, os costumes britânicos eles foram bem implementados na Índia, mas esse chá indiano é exportado para o mundo todo, inclusive para o Reino Unido, para a Inglaterra. Também os incensos indianos, produzidos com masala e especiarias, eles também são exportados para o mundo todo. Muito bem, pessoal. Nessa região central da Índia é plantado sorgo e milhete, que são cereais, e aqui é cultivado arroz, que é um dos produtos importantes também da Índia. Como eles são produzidos nas encostas das montanhas, no caso o arroz, é utilizado esta técnica que está mostrada aqui, que é a técnica da jardinagem. Vou mostrar outra imagem para vocês daqui a pouco, quando falar do Sudeste Asiático. Já as plantations, eu acho que é legal diferenciar bem esses dois tipos de cultivo. A jardinagem é mais o arroz e é voltado para o consumo, é mão de obra familiar, na encosta das montanhas, está relacionado ao clima, que é muito chuvoso, o clima de monções. As plantations, elas são sempre fazendas e propriedades maiores,
E o objetivo principal das plantations é a exportação. O uso da terra é feito de forma intensa nesses dois cultivos, tanto na jardinagem quanto nas plantations, mas os produtos eles são diferentes. No caso, a plantation é amendoim, cana-de-açúcar, algodão, chá. A jardinagem é mais o arroz mesmo. A juta, caso você tenha ficado curioso, ela é utilizada para fazer uma fibra, e essa fibra ele é utilizado na confecção de cestos, produtos que muitas vezes a gente vê até para trazer de lembrancinha, essas coisas, mas é utilizado principalmente para fazer esses cestos que a própria moça está puxando aqui e mostrando também a mão de obra humana nesses tipos de cultivo. No vestibular, às vezes, pessoal, eles fazem uma pegadinha, como a jardinagem usa intensivamente, às vezes eles puxam para aquela ideia de agricultura intensiva e na cabeça do estudante fica a tecnologia. Pensa assim, então é intensivo, tem tecnologia, usa máquinas, mas aqui não tem como utilizar máquinas, gente. Olha só como que é inclinado, como que você vai chegar com um trator numa área dessa. O trigo também, que eu acabei não citando, tá? Outro produto aí que é bastante produzido na Índia, e a Índia não dá conta de produzir o suficiente, então ela acaba importando bastante alimento. O Brasil ele é um exportador, por exemplo, de carne de frango para a Índia. E vou até voltar aqui no slide anterior que eu acabei me esquecendo de comentar. A religião indiana, que é o hinduísmo, que é a principal religião indiana, ela tem vários tipos de características que são bem peculiares, e uma delas é em relação ao consumo de carne e os animais serem sagrados. Então a Índia tem o maior rebanho bovino do mundo, mas esse rebanho ele não é consumido pela população indiana justamente por essa questão cultural e religiosa. Então a carne de frango, por exemplo, ela já é um pouco mais consumida, eles importam do Brasil, mas também tem muito o consumo de comidas vegetarianas. Até o McDonald's na Índia tem que se adaptar e fornecer ali o seu hambúrguer sem carne, coisa que já está chegando também aqui no Brasil. Então são curiosidades bem interessantes sobre a Índia. E a vaca ela é considerada muito mais preciosa, viva do que morta para os indianos, por conta de tudo que ela pode oferecer, até pela força dela na agricultura. Até as fezes são usadas para fazer, tradicionalmente, como se fosse uma espécie de cimento que eles utilizam no chão das casas. É muito interessante. Então, indo agora para um outro ponto da economia, o setor da mineração. O principal produto da Índia é o carvão mineral, e ele também é uma fonte de energia ainda muito utilizada na Índia, que é o terceiro país mais poluidor do mundo, só perde para a China e Estados Unidos. No entanto, pessoal, a Índia tem investido pesado em novas fontes de energia. Hoje na Índia a energia solar e eólica vem crescendo bastante, principalmente a solar, e a Índia vai se destacar neste mercado futuramente e já vem tendo um certo destaque. O que mais que eu posso falar para vocês? A mineração ela tem relação direta com a estrutura geológica do país. Esta região da Índia que eu estou mostrando aqui para vocês, no mouse, caso não esteja aparecendo, é aqui na parte central, sul e sudoeste. Tá? Esta porção aqui da Índia tem um planalto que chama Planalto do Deccan, que é um planalto cristalino, e ele tem vários recursos minerais. Bauxita é um dos recursos minerais. E ela também produz ferro, muitos, tá? Mas o destaque está para o carvão, e lembre-se que o carvão sempre é encontrado em áreas sedimentares, não nas áreas cristalinas. Onde tem carvão e minérios, vai ter indústria siderúrgica e metalúrgica. Como vocês podem ver aqui, siderúrgicas e metalúrgicas em várias regiões, e muitas são próximas às cidades por conta das indústrias que tem também nas cidades que utilizam esses produtos. Há um crescimento da indústria automobilística na Índia, cada vez mais poderosa. Ela produz carros, muitos carros são pequenininhos e são de baixo custo. Uma que chama Tata Motors é um destaque. E também o setor farmacêutico, se não me falha a memória, cerca de 35% de todo remédio genérico do mundo ele vem da Índia. Tá? É uma porcentagem próxima disso aí que eu falei para vocês, mostrando a tecnologia da indústria química e farmacêutica na Índia. Também tem as indústrias têxteis,
que merecem destaque, produtos de altíssima qualidade, o algodão e os produtos feitos a partir do algodão na Índia, tá? Camisas, roupas de cama, toalhas de altíssima qualidade vêm da Índia. Aqui vocês veem uma imagem um pouco triste, um menininho aqui sofrido, né? Expressão que a Índia foi acusada de utilizar muitas crianças nas áreas de mineração de carvão mineral. Então isso aí foi destaque há uns 5, 6 anos nos noticiários. Vamos lá para o próximo slide. Não podemos falar da Índia sem falar da sua indústria cinematográfica, que faz parte do setor terciário e quaternário, que é o setor de serviços e também de telecomunicações e tecnologia. Bollywood simplesmente é a maior indústria de cinema do mundo, é maior do que Hollywood, porque se a Índia vendesse filme só para indianos, tem uma ideia de quantos filmes ela pode vender? Mais de 1,3 bilhão. E além disso, tem um mercado secreto, um mercado negro de vendas de filmes para paquistaneses que são muçulmanos, olha só que coisa doida, que adoram esses filmes indianos que são proibidos no país deles. Então o Paquistão é um grande consumidor também de filmes indianos. O filme mais famoso que eu assisti de Bollywood é aquele filme Quem Quer Ser um Milionário, e é muito legal, além de muito emocionante, ele mostra bastante as paisagens indianas. O nome Bollywood vem do nome antigo de Mumbai, que era Bombay antigamente, e juntou Bombay com Hollywood e ficou Bollywood. Mumbai é uma indústria cinematográfica e também uma cidade enorme, maravilhosa, cheia de tecnologia e também uma das cidades mais ricas da Índia. Além da indústria cinematográfica, toda vez que a gente fala de Índia, nós temos que lembrar de Bangalore, que é esta cidade localizada aqui no centro-sul da Índia, que é um tecnopolo. Só para lembrar, o que é um tecnopolo? É uma área onde se instala universidades. Essas universidades formam mão de obra qualificada e as indústrias são atraídas para esses lugares justamente pela grande quantidade de pessoas inteligentes e formadas recentemente, que são a mão de obra de alta qualidade e a preços baixos. Então olha só que coisa maravilhosa aqui, uma vista de Bangalore. Olha só, você que imaginava a Índia só com aquelas paisagens antigas, milenares, o nome atual de Bangalore é Bengaluru. É o Vale do Silício indiano, justamente por ter essas universidades e as indústrias de tecnologia. A Índia, você pode dar uma pesquisada, tem um monte de indiano que é CEO de empresas muito poderosas, como o Google, entre outras, justamente pela capacidade que eles têm de estudar demais e se destacar na parte de tecnologia, de softwares e telecomunicações. Outro fato que ajuda é uma política do governo indiano de mandar indianos para os Estados Unidos para estudar também, e muitas vezes eles têm que voltar para a Índia e trazer o conhecimento que eles adquiriram lá. Tem até uma série americana, que é a The Big Bang Theory, que tem ali um indiano, que é o Raj. O pessoal brinca muito com ele, mas muito inteligente, caracterizando essa característica e essa particularidade dos indianos de serem muito estudiosos, muito inteligentes. Eu li um livro uma vez que fala do comércio internacional lá na época das navegações, e as pessoas elas ficavam surpresas quando chegavam à Índia, porque os indianos faziam muitas contas de cabeça e os pais ensinavam isso para os filhos justamente para eles não serem enganados nos negócios. Então olha que imagens bonitas que você está vendo aí, um drone voando sobre Bangalore, que é o Vale do Silício. Vale do Silício é aquela região da Califórnia, nos Estados Unidos, Tecnopolo. Aqui no caso é o Vale do Silício indiano. Eu também não sei se eu comentei, né, que o fato deles falarem inglês facilita demais também, né? Grande parte da população da Índia tem a facilidade de falar o idioma inglês, porque a Índia foi colonizada pela Inglaterra. Mas não é o único idioma falado, são muitos idiomas falados na Índia, o inglês é um deles. Legais as imagens, né, gente? As imagens, lindas. Então vamos lá, vamos para o próximo slide.
que vamos entrar na região do Sudeste Asiático. O Sudeste Asiático ele é composto por todos esses países que estão aqui em vermelho. Eu listei o Myanmar, Laos, Tailândia, Vietnã, Malásia, Indonésia, Singapura e Filipinas. Essa região é uma região muito populosa também, muito povoada, e o destaque está para a Indonésia, que é o quarto país mais populoso do mundo, perde apenas para a China, Índia e Estados Unidos. Uma população enorme ali de quase 300 milhões de habitantes, alguma coisa próxima a este valor. Acho que até passou já de 300 milhões de habitantes. Mas são países, como eu disse, muito populosos, muito povoados e que passaram por uma mudança econômica muito grande nos anos 70 e outros nos anos 80 e 90. Eu vou mostrar aqui para vocês. Uma característica marcante é a agricultura de jardinagem, quando a gente fala do setor primário, que também se aplica a algumas regiões da Índia. Aqui você pode ver melhor nesta imagem os terraços, o terraceamento, que é essa técnica de fazer essas escadas, e as chuvas que são muito intensas, principalmente por causa das chuvas de monções, assunto que será abordado mais para frente no vídeo, ou num outro vídeo, se eu fizer parte 1 ou parte 2, elas ficam alagadas, essas escadinhas, e aqui que é cultivado o arroz. O arroz sempre é voltado para a subsistência das populações. Nesta região do Sudeste Asiático, e tem até um país que não está aqui, mas faz parte desses grupos, o destaque que costuma cair no vestibular são os tigres asiáticos e os novos tigres asiáticos. Essa expressão tigres asiáticos, ela veio justamente da força e da velocidade que esses países cresceram. Até a década de 70 eles eram países agrícolas com uma economia muito fraca, e da década de 70 para frente eles deram um salto econômico impressionante e passaram a ser países muito industrializados, com destaque para indústrias multinacionais instaladas em seus territórios. Então, entenda bem o que esses países têm em comum. Os tigres asiáticos, eles na década de 70, eles adotaram uma estratégia chamada plataformas de exportação. Isso significa, vamos ver, que eles criaram as condições perfeitas para que indústrias internacionais famosas se instalassem em seus territórios, aproveitando a mão de obra muito barata. E, de certa forma, uma mão de obra que aprende muito rápido, até por tradições culturais de serem muito estudiosos, estes povos. Então, o que acontecia? O governo, ele estabelecia algumas áreas. Nessas áreas, ele colocava ali uma infraestrutura básica, energia, proximidade com portos, transportes, e fornecia a mão de obra barata, né? As pessoas, lógico, querem trabalhar, mesmo porque os países não tinham muitas oportunidades de emprego, e esses empregos surgiram. Então as pessoas recebiam um treinamento e os produtos que eram fabricados nesses países, eles eram destinados à exportação para os países mais ricos do mundo, para o mundo inteiro, né? Afinal de contas. E o que aconteceu? Com o passar do tempo, alguns desses países, dos tigres asiáticos, eles começaram a crescer tanto em tecnologia a ponto de ter indústrias próprias. E o destaque pode olhar todos que estão aí, eu acho que você já vai encontrar, o destaque está para a Coreia do Sul. Taiwan, Coreia do Sul, Singapura e Hong Kong adotaram essa estratégia nos anos 70. E os novos tigres adotaram esta mesma estratégia, porém nos anos 80 e 90. Aproveitando a mão de obra muito barata, países muito populosos como Indonésia, Malásia, começaram a receber fábricas da Nike, por exemplo, da Adidas. Você provavelmente deve ter um tênis ou camiseta escrito da Nike made em Indonésia, Malásia ou Tailândia, chuteira e tudo mais. Isso porque a mão de obra lá é muito barata. Então, o modelo a ser seguido é Coreia do Sul e também Hong Kong, que tem a particularidade por ser uma região autônoma dentro da Índia e da China, desculpa, e você deve lembrar da aula que eu dei sobre a China, que foi uma aula antes dessa aqui. Vocês viram que tem todo um movimento ali de protestos em Hong Kong e tudo mais, mas é uma cidade muito desenvolvida e é considerado também um dos tigres asiáticos. Certa vez um aluno falou assim: professor, olha que fácil para lembrar as iniciais dos tigres asiáticos. Tô com sono hoje, ó. Taiwan, Coreia do Sul, Singapura e Hong Kong. Legal, né? Então
desafio você fazer uma frase para os novos tigres asiáticos. Olha só, a Coreia do Sul se destacou tanto que hoje ela possui indústrias próprias. Isso aqui não são empresas instaladas na Coreia do Sul. Não sei se você sabia, mas a Samsung, a Hyundai, a LG e a Kia são empresas sul-coreanas, de origem sul-coreana, e são destaques internacionais. Um país que até a década de 70 era agrícola, hoje é uma potência tecnológica, considerado até um país desenvolvido. Bom, eu vou encerrar este vídeo por aqui e na sequência vocês terão acesso na próxima aula a um vídeo sobre os aspectos físicos dessas 3 regiões que estão sendo faladas na aula de hoje, tá? A Ásia Meridional, o Sudeste Asiático e os tigres asiáticos que estão, na verdade, dentro da Ásia do Sudeste Asiático. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu like e deixe um comentário também falando a parte que mais chamou sua atenção. Até mais, pessoal!